Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Comissão de Trabalho e Emprego faz audiência pública para discutir projeto de lei que cria pontos de apoio para trabalhadores de aplicativos de entrega e de transporte individual de passageiros. Cidade do Rio de Janeiro pode ter toda a população vacinada até o início de setembro. E a Comissão de Cultura da Câmara do Rio quer evitar o fechamento do Cinema Roxy em Copacabana. Não saia daí, a gente volta já. De portas fechadas, o Cine Roxy em Copacabana, um dos mais tradicionais da cidade, pode não mais reabrir para decepção de frequentadores e moradores do bairro. A Comissão de Cultura da Câmara estuda uma ação para evitar o fechamento definitivo do cinema. Cinema já foi a principal diversão do carioca depois da praia. Até os anos 60 do século XX, a cidade do Rio tinha 198 salas de cinema. 62 delas podiam receber mais de 1.000 pessoas. Só em Copacabana eram 22 salas. Um dos mais famosos era o Roxy, que nasceu no dia 3 de setembro de 1938. Me lembro de chegar aqui no Roxy, a gente tinha que chegar cedo porque os lugares não eram marcados. Então, se uma sessão ia começar 4 da tarde, tinha que chegar aqui meio-dia, 1h da tarde, ficava na fila, conhecia outras pessoas, todo mundo conversava, depois a gente entrava para comer pipoca, entrava na sala e era aquela loucura. Eu me lembro de sessões aqui como o Terremoto, que tinha aquele sistema Sensurround, que tremia as paredes, e era o Roxy inteiro ainda. Então as paredes todas tremendo do cinema, você achava que o cinema ia cair em cima de você. Tivemos vários momentos. Por exemplo, o lançamento do filme do Batman com Jack Nicholson o lançamento foi feito aqui, inclusive, com a colocação de um bate-sinal ali na calçada voltada para o céu. Então foi um lançamento, parou aqui o bairro, parou a rua, teve que botar até auxílio da Guarda Municipal, por causa do engarrafamento que gerou o lançamento desse filme aqui no Brasil, e particularmente aqui em Copacabana. O tempo e a tecnologia fizeram os grandes cinemas de rua começarem a desaparecer. Em 1971, surgiu o videocassete, que deixou muita gente em casa. Depois vieram o DVD, a TV a cabo e, mais recentemente, o streaming, que é o cinema via internet. Tudo isso, somado à violência, explica o esvaziamento dos cinemas de rua. Em 2020, a pandemia fechou todas as salas do planeta. O Roxy reabriu em outubro do ano passado e logo depois fechou. Os administradores aguardavam uma rápida vacinação contra a Covid-19, o que não está acontecendo. Nos últimos dias, surgiu a notícia de que ele estaria à venda por R$30 milhões, o que já provocou uma comoção entre antigos frequentadores e moradores de Copacabana. Eu, como artista, morador de Copacabana e frequentador assíduo do Roxy desde que eu me conheço por gente, recebi essa notícia com muita tristeza. Realmente fiquei bastante abalado com a notícia do fechamento do Cinema Roxy, né? No momento ainda que a gente tem a nossa cultura cada vez sendo mais sucateada e desvalorizada, né? E no momento em que a gente tem cada vez menos cinemas de rua também na nossa cidade, o Roxy era talvez a maior representação de cinema de rua, né, no Rio de Janeiro. A terminologia não pode ser outra, é uma facada na vida cultural do bairro. O bairro que, com o passar dos anos, perdeu muito mobiliário na área da cultura, fechamento de diversos cinemas e teatros. Com o fechamento do seu último cinema, é definitivamente uma facada, é a pá de cal na vida cultural do nosso bairro. Eu acho que é uma derrota para a cultura em geral, porque Copacabana já concorreu com a Cinelândia, inclusive de ter mais salas que a própria Cinelândia. E essas salas foram acabando, uma por uma. E quando você chega na última, é uma lamentação muito grande, porque formou plateias de tudo que é tipo, e pessoas de diferentes bairros vieram ao Roxy assistir sessões memoráveis aqui de cinema de filmes históricos. O negócio ainda não foi confirmado. Tentamos uma entrevista com os administradores, mas eles informaram por e-mail que preferem não falar por enquanto, porque a venda ainda não foi decidida. Nós estamos querendo não só preservar o imóvel, mas preservar como atividade de cinema, porque aí não é só questão da memória cultural e arquitetônica do bairro, mas é também preservar um mobiliário de cultura importante para Copacabana, para a Zona Sul e para a cidade do Rio de Janeiro. É preciso salvar o Cinema Roxy em Copacabana. E mais do que isso, essa luta para o não fechamento do Cinema Roxy em Copacabana também é uma luta que se soma para a reabertura daqueles que estão fechados. A importância dos cinemas nos bairros
é uma importância cultural, uma importância política que nós não podemos perder de vista. Na internet, moradores de Copacabana e antigos frequentadores do cinema criaram a página Salvem o Roxy. Jaciara faz parte da torcida. Ela frequentou o cinema por 13 anos e confessa que ficou encantada quando colocou os pés no cinema pela primeira vez. A primeira vez que eu fui no Roxy foi para ver um filme do Harry Potter, lá em meados de 2007. O primeiro impacto foi bem assim marcante, porque a arquitetura do Roxy realmente é uma arquitetura que impacta e eu fiquei vislumbrada. Para o jornalista Mário Abad, o Roxy não era apenas um local onde as pessoas iam ver um filme. O cinema ele é muito representativo, porque o cinema formou muita cultura, formou muita plateia, era uma diversão barata. Todo mundo tem uma história para contar do Roxy, até quem não mora em Copacabana. Talvez o primeiro namoro, o primeiro beijo. E foi exatamente o que aconteceu com Yuri. Foi o cinema onde deu o primeiro beijo. E foi onde eu fui assim, minha adolescência inteira, com o meu grupo de amigos. Nossa diversão era andar por Copacabana e quando tinha um dinheirinho sobrando a gente ia no cinema, no Roxy, ver algum filme bem nerd, porque a gente sempre gostou dessas paradas. Então foi muito triste ver um cinema desse fechando assim, as portas com tantas histórias, não só as minhas, mas como de muitas pessoas. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe nossa programação em câmara.rio e também nas redes sociais. A seguir, você assiste ao programa Se Liga na Câmara. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.